Muito bem, vamos ver se eu estou agora online. Vamos aguardar aí um pouquinho. Tentar novamente. Agora entra com o seu perfil. Entra como Fabiana. Veja se coloca ali cursos tal. Isso. Entra como visitante. Isso aí. Muito bem. Só um instante, pessoal. A gente está terminando aqui de configurar as nossas máquinas. Já temos 2 pessoas aí ao vivo. Se vocês estão me ouvindo, e boa noite, Cris. Se vocês estão me ouvindo, por favor, coloquem, tá tudo bem, o áudio tá legal, para eu mexer aí nas configurações, se vocês não estiverem aí me escutando. Fabi, conseguiu aí? Consegui. Ótimo. Só me avisa se está tudo bem aí em relação ao áudio, para eu começar aí as nossas atividades relacionadas à dietoterapia chinesa. Pra mim aqui fica sem som, porque senão dá. Põe o som um segundo, deixa eu só ver se... tá bom. Isso, pode ir. Acho que o som está legal. Muito bem, meus amores. Agora são 20h02. Eu começo... 20h02. Eu vou começar devagarinho. E aí, E aí, senhor Maurício? Como vai? Tudo bem? Senhora Cristina, saudades de vocês. Esse ano é um ano muito produtivo para nós, né? Vamos produzir muito. E só estamos começando, não é mesmo? Vamos começar devagar, então. Então, na medida que o pessoal vai aparecendo, vão fazendo as perguntas. Vocês me conhecem, sabem que se deixar eu falo até a meia-noite. Eu acho que a iluminação tá legal. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Não, acho que tá bom assim. Então vamos lá. Como vocês já me conhecem, eu sou o Márcio Miyamoto, trabalho com medicina oriental já há bastante tempo. E dietoterapia, fito, acupuntura são as minhas paixões. Esse ano resolvi me dedicar exclusivamente à medicina oriental, então tenho estudado muito. Vocês não fazem ideia do quanto eu tenho estudado e o quanto eu estou focado para formar aí grandes terapeutas, grandes profissionais na área da medicina oriental. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente percebe que dietética chinesa é um assunto aí recorrente às perguntas, às coisas interessantes que me pedem para falar, então estamos aqui justamente, não é? Para falar deste assunto. Então, a qualquer momento, a qualquer segundo, me perguntem aqui nos comentários. Eu tenho a minha fiel escudeira aqui para me ajudar nas perguntinhas. E aí, de repente, né, é natural que a gente trate aí das dúvidas mais comuns. Vamos falar da dietética. Dietoterapia chinesa. Xiliao, não é mesmo? Dietética oriental, né? Dietética chinesa. Dietoterapia chinesa é a base da medicina tradicional chinesa. É a parte mais importante, ou até mesmo a área mais utilizada da medicina oriental. E por que isso?
Por que a dietética é um dos pilares da medicina chinesa? Por que isso acontece? Primeiro ponto. Quando a gente compara com os outros pilares, vamos falar dos pilares no geral, né? Então, dietética é um pilar. Acupuntura, fitoterapia, Qigong e Tuiná, certo? 5 grandes áreas da medicina oriental. A fito, quando o cliente vai até o consultório, ele é atendido, leva 1 hora de sessão, 2 horas de sessão, 10 horas de sessão, não importa, e aí ele sai de lá com alguma prescrição, fitoterápico em cápsula, em gotas, em ervas, produtos produzidos no Brasil, produtos importados, não importa, e existe um custo, tanto da sessão quanto o custo de ervas ou o custo da fitoterapia, né? Então, para o paciente, é um método que não é necessariamente barato, né? A consulta para o terapeuta é rápida, é um tempo razoável, mas é rápido, mas para o cliente às vezes é um pouco caro. Porém, a eficiência é alta, porque o cliente vai tomar essas fórmulas, né? Sei lá, 1, 2, 3 vezes no dia, muitas vezes, né? Então, o resultado terapêutico é muito bom. Então, o envolvimento do terapeuta é um envolvimento um pouco menor, vamos dizer assim, né? Ele leva 1 hora, 2 horas numa sessão, porém, esse cliente pode ficar até 2, 3 semanas ou 1 mês fazendo uso de fitoterápicos e que vão lá 2, 3 vezes ao dia tratar esse cliente. Então, a ação terapêutica é bem forte, né? Mas, né, existe um custo maior por conta dos materiais que o cliente precisa comprar, né? Então, isto, fitoterapia. Se nós compararmos com a acupuntura existe uma frequência às vezes maior, né? Então, sei lá, o paciente está com dor, né? Vou tratar com acupuntura. Às vezes é necessário ver um cliente 2, 3 vezes na semana ou até 5 vezes na semana. E o envolvimento do terapeuta é realmente maior, né? Então, às vezes fica lá com o cliente 1, 2 horas. Existe o custo de moxa, o custo das agulhas, existe o custo do descarte das agulhas, né? Existe todo o material periférico utilizado aí na acupuntura, né? Então todo o material necessário, que vai desde ventosa, materiais de sangrias. E a presença do terapeuta é constante, não dá para fazer a acupuntura sem, né? Sem o terapeuta, não dá para fazer. Então, vamos pensar assim, a acupuntura ela é muito eficiente, é bastante eficaz, mas demanda muita energia do paciente. Logo, quanto mais... Desculpa, do terapeuta. Quanto mais presença do terapeuta necessário, mais caro fica para o cliente final, né? Então, pensem só. Na fitoterapia, vai lá o cliente, paga uma sessão do fitoterapeuta e vai lá, compra as ervas, bacaninha. As ervas têm lá seu preço, pode ser caro ou barato, não importa. Há um investimento do cliente, porém a eficiência é muito alta. Já a acupuntura, que também tem uma eficiência maravilhosa, mas ele tem que pagar o terapeuta todas as vezes que for vê-lo, né? O terapeuta precisa comer. Já o Tuiná é muito parecido com a acupuntura nesse sentido, porém não há os gastos os materiais periféricos. Bom, aí depende muito. Às vezes pode se utilizar um guachá, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Então o Tuiná entra nessa linha também de um envolvimento do terapeuta muito grande. E a dietética, galera? A dietética envolve um aconselhamento do cliente. Então, o terapeuta aconselha o cliente uma única vez ali, ou poucas vezes. Então, é um envolvimento semelhante a fito, porém, o custo deste tratamento, o cliente ele vai ter que comer de qualquer forma. Então, ele vai selecionar aí os alimentos melhor, ele vai deixar de comprar uma coisa que, de repente, não é para o tipo constitucional dele e vai acabar tendo que comprar ou vai consumir produtos aí para equilibrar o seu cardápio segundo o terapeuta, né? Segundo o profissional aí praticante de medicina chinesa que fizer essa orientação energética nutricional. Então, assim, qual é a vantagem da dietética chinesa frente às outras práticas? Ela é tão eficiente quanto a fito no sentido de você faz com que o cliente faça uso em todas as refeições.
Então 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, né, do tratamento. E o envolvimento do paciente é semelhante também com o da fito. Ou seja, é um envolvimento menor. Então o cliente ele passa a ver o terapeuta, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana ou uma vez por mês. Então torna o tratamento mais barato. Se a gente pensar qual é o tratamento mais barato de todas as áreas da medicina chinesa, é a dietética chinesa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Estão entendendo aí a questão? Né? Outra coisa, você está num casamento, né? Então estamos lá num casamento, num buffet, todo mundo feliz e contente. Chega alguém falando, putz, ô doutora Cristina, eu tenho aí um nervo ciático, não sei o que, você pode me ajudar? Isso deve ter acontecido, acontece com todo mundo, né? Com acupuntura, você tem que tirar a roupa da pessoa, você tem que levar ela para um outro lugar, não é assim? Com fito, envolve também um diagnóstico mais complexo, existe um receio de você fazer uma prescrição inadequada. Já na dieta é um aconselhamento, é simples, é uma dica. Você consegue dizer para a pessoa assim, ó, consuma mais alimentos assim, X da vida, que isso vai te ajudar a reduzir, né? Então, olha, consome alimentos mais azedos, que isso ajuda a promover o Qi do fígado e tendões e músculos ficarão mais em equilíbrio. Sabe? Então, assim, o aconselhamento da dietética também é rápido, é simples. Então, por isso que é um dos principais pilares. A medicina chinesa, querendo ou não, é a medicina dos pobres, é a medicina do povo. Então, ela precisa ser aplicada com certa simplicidade. Então, a dietética é o primeiro pilar, ou é um dos principais pilares, a prática, a maior prática da medicina oriental, porque o cliente precisa comer. E se nós transformarmos o alimento do cliente no seu remédio, perfeito. O custo do tratamento é perto de zero. Por quê? Afinal de contas, você não vai ter que comer mesmo. E, ao mesmo tempo, o teu trabalho, né, o teu envolvimento com o cliente, não é aquele envolvimento, às vezes, como um toiná, massagem, que você tem que ir 5 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não, uma vez na semana, 2, talvez no máximo, ou então uma vez a cada 15 dias ou até uma vez por mês. É um envolvimento menor, é informação. Não é necessário tanta energia e força do terapeuta. É informação, conhecimento. A gente consegue fazer belas indicações terapêuticas de dietoterapia através online, ou através até de WhatsApp e tudo mais. Claro, se bem feito, tudo isso sempre se bem feito. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 5 minutinhos, eu estou levantando para vocês a bola de que vocês trabalham com grandes terapias, e são grandes terapeutas, eu tenho certeza, trabalham com acupuntura, trabalham com fito, e essa dietética vai trazer para vocês um universo muito mais amplo, muito mais inteligente, e até para o paciente, ele vai gostar muito, ele vai curtir demais. Né? Toda vez que você olha para ele e fala assim, ó, reduz esses alimentos aqui, entra com isso, entra com aquilo outro, o paciente acha isso fenomenal. Vocês não acham fenomenal quando fazem isso com vocês? A Cris está comentando, eu ainda não estou conseguindo trabalhar com dieta, eu preciso dar mais. Todo mundo, né? Todos nós. Cristina, isso é algo que a gente sabe, né? A dietética no Brasil ainda, assim como a fito, né? A acupuntura está bem difundida e tal. A fito e a dietética ainda estão nos seus estágios iniciais. Então não se preocupe, estamos aqui para isso. Justamente para tirar essas dúvidas e caminhar. Então vamos lá, vamos agora falar mais da parte teórica e prática, né? De novo, eu tenho aqui 1 horinha para falar de um assunto, né, que a gente podia falar um fim de semana inteiro, até mais, né? Vocês sabem disso. Mas eu vou dar para vocês alguns subsídios para vocês saírem daqui já trabalhando com algumas coisas, tá legal? Então, o primeiro ponto toda substância da dietética chinesa é como parte fundamental um alimento, tá legal? Ele precisa ser alimento para a gente trabalhar com dietética chinesa. Então, um fitoterápico, uma substância da farmacoterapia, ele é um objeto de estudo lá da fitoterapia, lá da farmacoterapia chinesa, tá? Então, por exemplo, um ginseng. Então, o ginseng em si, ele não é um alimento.
ele é uma ele é um fármaco, né? Ele é um medicamento que é utilizado na terapia, na fitoterapia tradicional chinesa. Ótimo, perfeito. Guarda aqui o ginseng. Segura ele aqui, Cristina. Segura aí, Maurício. Vamos já continuar. O arroz, ele é um alimento. Se é um alimento, ele pertence como objeto de estudo da dietética chinesa. Legal. E qual é a diferença de um alimento para um remédio? Anotem aí. Escrevam isso. Um alimento é toda e qualquer substância que possui uma quantidade de energia dentro dela maior do que a energia que eu vou gastar para absorver essa energia do alimento, certo? Então, o alimento é toda e qualquer substância que possui uma quantidade de energia dentro dela maior do que aquela energia que eu vou gastar tirando, certo? Então, vamos brincar, né? Vamos supor, né? Vamos brincar aqui com números. Vamos supor que o arroz tenha 10 pontinhos aí de Qi, de energia. Para eu retirar esses 10 pontinhos de energia do arroz, eu só vou gastar um pontinho de energia. E aí eu vou absorver esses 10 e vou ficar com as sobras de 9, né? Porque eu gastei 1 para absorver, ele tinha 10, e aí eu fiquei com 9 no final. Ou seja, o alimento ele tem uma alta capacidade de nutrição, tem uma alta quantidade de energia e capacidade de nutrir o Zhang Fu. Ponto final. O ginseng, a natureza do Qi do ginseng e de todo aquele fármaco, ou de toda aquela substância da fitoterapia chinesa, não possui uma capacidade nutritiva tão eficiente quanto o alimento. Porém, possui uma ação fisiológica desejável. Então o ginseng ele é uma substância morna e um excelente tônico de Qi. Perfeito, é um ótimo tônico de energia. Legal, só que se eu fizer uma salada de ginseng, ele não vai me alimentar como o arroz alimenta. Sacou? Vamos às dúvidas por enquanto, vão lá me perguntando. Então, esta é a diferença de alimento para fitoterapia. Existem alguns alimentos, meus amores, que possuem uma ação fisiológica, natural. Assim como existem algumas coisas, algumas substâncias da fitoterapia ou da farmacoterapia que possuem uma quantidade de energia nutricional legal, considerável. Então, existe um grupo de alimentos que tem uma ação fisiológica e existe um grupo de substâncias da fitoterapia que tem uma ação nutricional. A estas substâncias, a estes elementos, né, essas coisas, nós vamos chamar de alimentos funcionais. Ou alimentos nutracêuticos, ou sei lá o que outro nome a gente pode dar. Alimento funcional é legal. É um alimento que possui uma ação fisiológica desejável. Certo? É um alimento que possui uma ação fisiológica que a gente espera e que é bem interessante. Legal, beleza. Então fizemos uma boa definição e separamos aí o que é farmacoterapia e o que é alimento. O objeto de estudo da fitoterapia chinesa são essas substâncias que não têm uma característica, ou até podem ter, mas normalmente não tem, uma característica nutricional relevante. Beleza, isso é farmacoterapia. E a fito, o que é? É o objeto de estudo da dietética chinesa, na verdade, o objeto de estudo da dietética chinesa são aquelas substâncias que possuem uma ação fisiológica desejável e até mesmo não possuem, certo? Isso é dietética. Quando a gente faz uso da dietética chinesa com os alimentos funcionais, a gente está dando um primeiro passo para dentro da fitoterapia, né? Mas é bem interessante. Legal. Então, agora a gente já sabe que o objeto de estudo da dietética são aquelas substâncias que possuem uma capacidade de nutrir o corpo, tendo ela ou não uma ação fisiológica que a gente deseja. Uma ação fisiológica indesejável, que a gente não deseja, é um veneno, tá legal? Então, sei lá, uma substância que causa alguma urticária, ou então aquilo, né, aquela frutinha venenosa lá da Lagoa Azul, isso é para pessoas da minha época, né? Comem a frutinha envenenada e morrem. Isso não é objeto de estudo da dietética, não interessa para nós, né? Porque não é alimento, tá bom? Então vamos lá.
vamos falar das características destas substâncias. Uma vez que eu quero empregar esses alimentos como tratamento, é importante que eu reconheça quais são os diferentes padrões e síndromes do paciente. Normal, como vocês já sabem. E aí, através do princípio de tratamento que vem com o diagnóstico, que vem com a diferenciação de padrões, enfim, em função... Quando a gente tem o princípio de tratamento bem definido, a gente consegue selecionar quais alimentos a gente vai tratar, quais alimentos a gente vai usar no paciente. Para que a gente possa selecionar bem os alimentos, eu vou falar das características deles, tá legal? Cada alimento, cada substância possui um tipo de natureza, tá? Um sabor, que também a gente pode chamar de ti. O ti do alimento, é o sabor do alimento. Tropismo, que é o local de ação. E a ação de acordo com o Zhang Fu, certo? Cada substância tem uma natureza, cada substância tem um tipo de ti ou sabor, e cada substância tem um tropismo, que é um local de ação, e cada substância pode ou não possuir uma ação específica no Zhang Fu ou dentro dos 5 movimentos aí. Tá legal? Ótimo. Vamos começar a falar das naturezas. Natureza é assim, é bem simples. Aquela substância é mais yin ou mais yang em relação à outra? Se ela é mais yin, vamos dizer que ela é mais fria e fresca. Se ela é mais yang, ela é mais morna e quente. O que ela causa dentro do corpo? Mais frio, ela remove o calor, ou ela promove o aquecimento, gerando mais calor, né? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos, né? Melancia. Quando eu faço uso da melancia, vou lá, corto um pedaço de melancia, vou lá e como melancia. E do lado da melancia tem uma picanha grelhada. Qual das duas substâncias possui uma natureza mais fria? Lógico, a melancia. Então a melancia tem uma característica de remover calor em relação à picanha, que tem uma característica de aquecer, tá? Ou seja, a melancia é mais fresca, fria, a picanha é mais morna e quente. Isso vale também, por exemplo, para canela em relação ao hortelã. Isso também vale para banana em relação à pimenta vermelha. Isso também vale para cereja em relação, sei lá, ao abacate. Cereja é uma fruta vermelha, mais morna do que o abacate, que é uma fruta, né, verde, né, mais fresca. Tudo bem? Beleza, então isso é a natureza. Ponto. De uma maneira muito resumida, de uma forma muito direta, tá legal? Vamos falar dos tipos de ti dos alimentos. Quais são os tis dos alimentos? Elemento madeira. Nós temos todos os alimentos que têm uma relação com o elemento madeira têm um sabor, tem um ti azedo. E o azedo faz o que, meus amores? O azedo adstringe, o azedo preserva a perda. A direção do ti do azedo é para o centro. Então, limão é um exemplo de substância, né, alimento azedo. Essas frutas vermelhas que eu estava comentando, muitas delas também têm um sabor azedo. Por exemplo, morango. Que mais? Vinagre de maçã. Excelente substância, possui um sabor azedo. A maçã verde, ótimo representante aí do elemento madeira como substância azeda, tá? E aí, o que esse azedo faz? Esse azedo ajuda a preservar a perda do yin, ajuda a preservar a perda de fluidos. E tem outras características, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Fogo, elemento fogo, sabor amargo. Quais são os representantes aí do sabor amargo? Jiló, almeirão, ruibarbo, temos vários, né? O boldo, como vocês gostam muito, todas elas ajudam a fortalecer o elemento fogo. Elemento fogo, meus amores, possui o ti chamado amargo, possui o sabor amargo. Estas substâncias amargas
elas auxiliam as funções do fogo, auxiliam as funções do coração. Só é possível reconhecer a verdadeira alegria provando o real amargo, tudo bem? A alegria é um sentimento que está no coração. O amargo promove isso. Lembre-se que muitos produtos amargos aí, como café e chocolate, são tônicos de ti de coração, certo? Então auxiliam até em casos de jurururice, né? Cansaço mental, né? São belos tônicos, né? Quando a gente tá meio para baixo, o que você faz? Come um chocolatinho, toma um café, não é assim? Acorda pra vida, certo? Aqui eles colocam aqui o azedo e seguro. Sim, isso mesmo, Cristina. O azedo segura o rim, perfeito. Preserva a perda do rim, excelente. Beleza, então isso é o fogo. Então o amargo auxilia aí nas funções de fogo. Elemento terra, doce, sabor doce. O ti dos alimentos, doce. Batata doce, o mel, mandioquinha, a própria cenoura, tudo bem? São alimentos que possuem uma relação com o elemento terra, são tônicos de terra. Quando eu falo doce, eu não estou querendo dizer que é o doce do açúcar refinado. Esse é um doce exagerado, tá? Esse vai prejudicar as funções, eu vou falar disso já já. E aí chegamos no metal. O ti do metal, o sabor relacionado ao metal é o picante. Então, os alimentos que possuem o ti picante, o sabor picante, são aqueles que melhoram as funções do metal. A Geisa perguntou para mim, o amargo desce? Sim, o amargo desce. Excelente observação. Os melhores remédios possuem um sabor amargo, porque o amargo ele limpa calor e põe para baixo, mas ele aprofunda. Então é um sabor que faz com que outras substâncias acessem o zangifu. Então, se a direção do ti azedo é para dentro, a do amargo é para baixo. E do elemento terra é para cima, tá? Não comentei aí o doce, para cima. E o picante é para fora, tá legal? E aí o picante tem uma relação com pimentas, tem uma relação com tudo aquilo que é cebola, alho, rabanete. São substâncias aí que tem essa característica de colocar para fora, de expulsar, né? E a gente até fala assim, quando há pessoas que são mais introvertidas e você quer levar para uma balada para conhecer uma pessoa, né, para que ela saia do mundo fechadinho dela, então pessoas mais melancólicas, introvertidas, que tendem a uma depressão, que são pessoas mais sozinhas, melhorar o cardápio dela com alimentos picantes auxilia ela fazer sair do mundinho interior e conhecer novos mundos, conhecer novas pessoas, certo? E o sabor salgado, qual é a relação, qual é o ti, né? Que se relaciona aí os alimentos que se relacionam ao ti salgado, né? As oleaginosas, aquelas amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju e frutos do mar de uma forma geral, além de vários alimentos escuros, feijão preto, molho de soja, molho Worcestershire, né? Então, são tônicos aí do elemento água, e o ti, né, a direção é dissolver massas, né? Então o salgado auxilia na dissolução de massas aí de uma forma geral. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Esses são os 5 tis relacionados aos 5 movimentos. Espera aí que me mandaram aqui uma mensagem que parece que está instável aí no nosso vídeo. Vamos ver só se está tudo bem aqui na nossa... Se vocês estiverem me ouvindo bem, me dão um toque aí, ou se tiver com algum problema, respondam. Mas acho que é pontual aqui. E aí... Aqui não tá indo, mas aqui comigo tá. Tá, tudo bem então? Podemos continuar? Alguma coisa no meu computador. Eu acho que aqui a internet, acho que aqui... Tudo bem, vamos continuando. Desculpe aí a pausa. Falei sobre os 5 tis, certo? Rapidinho, só para vocês pegarem aí a questão. Tropismo é algo bem simples, tá? É o local de ação da onde a substância tem ação.
Então, assim, o crisântemo atua nos olhos, o goji berry também atua nos olhos, né? A ameixa atua no intestino e o boldo atua no fígado. Cada substância tem o seu local de ação, né? Seu tropismo, né? E sobre como eles atuam na fisiologia do Zhang Fu é o estudo da dietética, né, sobre cada alimento. Então essas são as características fundamentais da dietética para a gente fazer uma belíssima seleção de alimentos, tá bom? E dentro dos métodos de seleção de alimentos, de formação de pratos, de cardápio, existe uma que eu gostaria de treinar aqui com vocês, que é bem simples, tá? A gente chama de dietética constitucional. É o básico 1 da dietética, seleção de pratos da dietética. Então ela envolve a seguinte forma. Vamos reconhecer os 5 elementos dentro da pessoa. O nosso cliente, ele está com algum desequilíbrio. Normalmente esse desequilíbrio está relacionado a um dos 5 movimentos. Lembrando, esta prática é uma das práticas de seleção de alimentos para um cardápio, tá? E lembrando que isso é o básico 1. A gente, no curso de dieta, se aprofunda em várias técnicas de seleção de alimentos, tá bom? Mas essa é simples, eu consigo explicar em pouco tempo, e aí vocês saem daqui pelo menos capazes de aplicar amanhã ou até mesmo hoje, né, algumas coisas aqui da dietética. Uma vez que está claro a natureza e o sabor, né, a gente já consegue fazer uma seleção aí de alguns alimentos que eu vou citando aqui para vocês. Então, primeira questão é você olhar para o seu cliente e além de fazer um bom diagnóstico, né, diferenciação de padrão, tentar compreender qual é a constitucional que ele está com mais desarmonia, né? Então, se é um cliente que possui muitos aqueles vasos, né, grossos nas mãos, é uma pessoa que tem uma característica de ter muita frustração, né? Ela sofre por frustrações, ela se sente muito contrariada, é uma pessoa que ela é afetada por coisas assim de fígado, ela não pode beber muito, ela não pode comer coisas assim, frituras, que ela já passa mal, né? Uma pessoa que é mais ranzinza, mais fechada às vezes no próprio mundo, né? Tem dificuldades na relação interpessoal, a gente pode dizer que ela tem uma característica de madeira. É uma pessoa muito confiável, uma pessoa bastante segura de si, muitas vezes. É uma pessoa que gosta de estabilidade, uma árvore gosta de estabilidade, né? Ela não quer sair, é raro ver a árvore saindo andando, né? Então, quando a gente pega essa pessoa que tem essas características de madeira, a pele às vezes pode parecer grossa, né? Ela tem uma parte muscular às vezes relativamente desenvolvida. A gente vai fazer o quê? Nós vamos usar alimentos frescos, esverdeados, alimentos que têm uma característica de sabor azedo e a cor verde. Então, o chá verde, podemos usar clorofila, podemos usar alcachofra, almeirão, rúcula, até o agrião, que é uma substância relativamente picante, mas auxilia bastante para pessoas aí que possuem essa característica de madeira. Todas essas substâncias azedinhas, né, frutas vermelhas, vão melhorar essas características de como essa pessoa sofre de contrariedades, né? Então vão deixar a vida dela mais leve, mais tranquila, ela vai sentir menos as injustiças do mundo. Estão entendendo a característica dessa pessoa que está com desequilíbrio de madeira forte? Vão lá e vão me perguntando, tá? Se você vê, é normal a gente conhecer alguém assim. São pessoas gostam de estabilidade, são pessoas que a gente até usa às vezes como referência, né? De vida, porque são pessoas assim com opiniões bem fortes. Outra característica dessas pessoas é que elas não ficam doentes nunca, né? É raro ficar doente, mas quando fica é que nem um carvalho, que nem uma árvore um carvalho, ela quebra. Então é muito raro ver essas pessoas doentes. Então é isso. Essas pessoas com esse desequilíbrio, com essa constitucional, nesse momento desequilibrado de madeira, a gente vai utilizar alimentos da cor verde e alimentos que possuem um sabor azedo. Então, como eu já falei para vocês, né,
o limão, a gente pode usar lentilhas, podemos usar o vinagre, temperar saladas verdes e reduzir o consumo de carnes e gorduras, tá bom? A gente precisa reduzir o consumo de carne e gordura dessas pessoas que possuem esse desequilíbrio no elemento madeira. Estão entendendo o raciocínio? Eu vou mudar de elemento e na medida que vocês tiverem aí dúvidas, né, sobre algum elemento que eu falei, vocês me procurem. Vão me comentando aqui. Há um certo delay de tempo no que eu estou falando e que vocês estão me ouvindo. Acho que eu estou aí uns 15, 20 segundos na frente, né? Então, na medida que eu falei de algum elemento que já foi, não tem problema, vocês podem me perguntar. Elemento fogo, pessoal. Uma pessoa que tem desequilíbrio no fogo é uma pessoa, muitas vezes, tem uma característica de ser, né? É uma pessoa que possui uma característica de ser alegre, uma pessoa feliz, mas ela sempre esconde alguma tristeza por trás de um rosto alegre, né? Então ela gosta de beber, sair com os amigos, ela gosta de curtir, sempre ela está atrás de alguma adrenalina, né? Ela está sempre atrás de fazer alguma coisa com alguém para esconder aí a tristeza ou algum sentimento ruim que ela tem dentro de si. Então, ela está sempre sorrindo, sempre fumando, sempre bebendo, sempre, sei lá, pulando de paraquedas, numa aventura, num novo negócio. Ela está, sei lá, investindo em uma coisa nova. Sempre. Ela está com uma maquiagem forte, ela está com roupas fortes, ela está com... acho que deu para entender. Então, assim, a pessoa ela esconde os sentimentos dela através de uma máscara aí de alegria e felicidade. Essa pessoa vai sofrer, sem dúvida nenhuma, de edemas, inchaços, distúrbios circulatórios, alterações emocionais que podem ir desde ansiedade até uma depressão profunda, né? Então, temos que sempre ficar alerta. Essa é a pessoa que, de repente, vocês podem enxergar, assim, ela não precisa ser diagnosticada, mas a gente pode enxergá-la como, nossa, eu tenho uma amiga que é bipolar. Ora ela tá bem, ora ela tá ruim, ora ela tá falando com a gente, ora ela não fala mais. Uma pessoa tipo fogo é assim, ela queima as relações. Às vezes ela não tem nenhuma relação muito profunda, ela não tem amigos de 10 anos atrás. Ela tem amigos de 1 ano e meio, 2 anos, porque os amigos de muito tempo, assim, ela queimou a relação. Então, esta pessoa precisa tomar cuidado com alimentos excessivamente tônicos, né? Porque pode tirá-las do eixo. É uma pessoa que já tem tendência à adição, já tem tendência a vícios. Então, cuidado com os cafés da vida, cuidado com o consumo de álcool, cuidado com o consumo de drogas. E nós precisamos entrar com alimentos amargos na vida dela. Então, assim, tudo aquilo que é amargo tem que fazer parte da vida dela. Como o fogo consome o yin, alimentos antioxidantes são muito importantes. Então, aquelas frutas vermelhas que eu comentei e tudo aquilo que é rico em antioxidante é importante para as pessoas que têm essa constitucional relacionada a fogo, tá? Então, sabor amargo, almeirão, rúcula, como eu já comentei, a gente pode utilizar também para auxiliar essa questão da disfunção que a pessoa tem no coração. A gente pode utilizar também alcachofra, coração da alcachofra, talvez seja uma das melhores substâncias para ela. E vamos então ao próximo elemento, terra. Pessoas terra têm uma tendência também forte à adição, né, a vício, principalmente trocar, se relacionar com as coisas através do alimento. Então elas são viciadas em comfort foods. Comfort foods são aqueles alimentos que trazem conforto emocional, né? Aquele sorvete de pote, brigadeiro, aquela pipoca doce, aquele donut, né, que a gente gosta. Esses comfort foods têm uma relação forte com a pessoa que tem uma desarmonia, está desequilibrada com o elemento terra. Ela busca sempre alimentos
que tem o Qi mais disponível, mais fácil disponível, porque o baço é muito fraco. E ela se torna uma pessoa preocupada, tem um pensamento circular. Ela é obesa, mas às vezes ela é obesa na região só. Então ela não tem braço gordo, às vezes é só a barriga que é grande, ou uma outra parte do corpo. É uma pessoa muitas vezes alegre, feliz, tranquila, de paz. Todo mundo gosta de fazer amizade com ela, mas ela é sempre preocupada. É sempre o que vai acontecer amanhã, o que eu vou fazer amanhã, né? Uma pessoa que nunca está presente ali no momento, ela está sempre remoendo e ruminando os sentimentos. Esta pessoa, nós temos que tirar tudo isso da vida dela, todos esses comfort foods. Todo esse alimento que traz um conforto emocional, o bolo de cenoura, o bolo de chocolate, o bolo de mármore, a Nutella, a gente tem que reduzir. E tem que entrar com batata doce, inhame, cará, mandioquinha, trocar o doce perverso e pernicioso para o doce legal, para o doce que beneficia aí o Qi do baço. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Lembrando, não sabe bem ainda escolher os alimentos? Vai pelo sabor e pela cor, tudo bem? Então olha só, o mel é amarelo, a laranja é amarela, a mandioquinha, o inhame, a batata doce preparada ela é amarela, a abóbora é amarela, cenoura é amarela. Esses são os alimentos que vão fortalecer essa pessoa do elemento terra. Frutas vermelhas, como eu já comentei, carne vermelha são alimentos para as pessoas com essa constitucional de fogo. Alimentos frescos, verdes, coisas que nascem, broto de bambu, broto de feijão, alimentos para madeira. E agora vamos chegar para metal. Metal, pessoas que têm distúrbios do sistema imunológico, pessoas que têm rinite, sinusites, pessoas que têm alterações aí, fragilidades do sistema imune no geral, que vão desde problemas de pele, intestino irregular, né, doença de Crohn, síndrome do colo irritável, tudo isso. O sabor picante e os alimentos mais branquinhos vão auxiliar essa pessoa. Então, assim, o rabanete, o alho, a cebola, né, todos esses vão melhorar aí o estado geral do sistema imune. Os cogumelos, em geral, principalmente os brancos, vão auxiliar essa pessoa. E quais são as outras características da pessoa que tem um elemento mental muito forte? Também é uma pessoa solitária, melancólica, uma pessoa para dentro, uma pessoa que evita o contato com o mundo lá fora, ela adora a tecnologia, ela prefere uma noite com o celular do que uma noite com alguém, tá? Essa é uma pessoa típica relacionada ao elemento mental. Então, assim, crianças asmáticas, bronquíticas, precisamos entrar com esse sabor picante na vida dela. Aí me apareceu uma dúvida para nós. Em caso de uma pessoa apresentar características de dois tipos distintos, utiliza os alimentos de ambos? Excelente pergunta, Mimizinha. Adorei seu nome, Mimizinha, sensacional. Sim, é isso mesmo. Nós podemos... a mágica da dietética é essa, né? É a gente conseguir combinar na quantidade certa cada uma delas. Este método que eu estou trazendo para vocês, essa forma de fazer, ela é uma dentre várias formas de selecionar alimentos, selecionar um cardápio perfeito para alguém, tá legal? Aqui eu tenho 1 hora para que vocês saiam daqui. Ah, Hermínia! Tudo bem, Hermínia? Eu tenho 1 hora para trazer para vocês um método para que vocês já saiam daqui usando, entendeu? Então sim, você tá certo, a gente pode combinar essas diferentes formas, tá legal? Mas tá afim de estudar mais profundo? Vamos no curso de dieta, que aí nós vamos ficar 16 horas falando sobre formas de selecionar legal os alimentos, tá? E é difícil, né, a pessoa apresentar uma só, né? Exato. A Fabi comentou aqui, é difícil alguém apresentar uma só característica? Sim, é difícil mesmo. É normal que ela apresente em momentos da vida um determinada maior desequilíbrio em um determinado elemento essa semana, e daqui 2, 3 meses um desequilíbrio em outro. Isso é natural. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, elemento metal, pulmão tem essa característica. Doenças de pele, doenças imunológicas, respiratórias,
pessoas que têm uma hipersensibilidade às influências exteriores, então é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir crítica, né? Uma pessoa que ela prefere se isolar, né? Então ela quer ficar na dela, e aí acaba tendo aí essa disfunção aí de pulmão. Lembre-se, palavras-chave, às vezes, melancolia, uma tristezinha e doenças autoimunes, tá? Alimentos picantes e aqueles branquinhos, tá? Alho, cebola, rabanete são os principais. Cogumelos não podem faltar. Entrou com alguns desses alimentos em alguém com essas dificuldades, você já tá num caminho de uma dietética razoável, já tá num caminho legal, tá bom? Já não tá perdida no mundo, já tá... Quem olhar e falar assim, beleza, essa daí, ela tem aí uma noção, tem um básico 1 de dietética, tá fazendo sentido, vai dar certo. Elemento água. Elemento água é interessantíssimo. Toda disfunção de desenvolvimento, tá? Seja atraso no desenvolvimento, seja atraso para entrar na adolescência, seja adolescência precoce, seja menopausa precoce, seja menopausa atrasada, seja qualquer problema hormonal na vida, estamos falando de elemento água, tudo bem? Estamos falando do rim. Então, pessoas que sentem cansaço se alimentam bem. Conheço muita gente assim. Muita gente macrobiótica, muita gente que segue uma linha maravilhosa aí de alimentação. Poxa, olha, comer melhor do que eu é muito fácil, porque assim eu como tudo, eu como livre, eu como panela, eu como caco de vidro. Então é fácil você encontrar alguém. Tava conversando outro dia com uma japonesa aqui do bairro, aí a japonesa falando a dieta, não, que ela come, eu me surpreendi. A mulher é uma lição, a mulher é um curso de dietoterapia. Mas, mesmo assim, ela estava se sentindo cansada, indisposta, com baixa energia depois das 13 horas, 14 horas. Então ela tinha uma energia legal de manhã e no início do dia. Depois disso, a energia ia para o pé. E ela estava me perguntando, o que acontece? Eu como bem, eu como muito bem. O problema aqui não é a escolha dos alimentos que ela faz ali. Tipo, ela escolhe bons alimentos. Ela tem uma boa escolha de coisas que são naturais e legais. O problema é que aquilo não é para ela. É só isso, entendeu? E ponto final, entendeu? É que nem eu querer sair com um unicórnio. Eu não sou unicórnio para sair com unicórnio, entendeu? Não é para mim. Não vou conseguir me relacionar bem. Eu não vou saber onde colocar o chifre. Nem o chifre dele, nem o meu. Entendeu? É isso. Então a gente tem que sair com um bicho que é do nosso negócio, entendeu? A gente tem que sair com um bicho que é da nossa natureza, né? A gente tem que sair com... né? Então a gente tem que selecionar melhor os alimentos que estão de acordo com os nossos desequilíbrios. E isso vai trazer de volta, né, a harmonia que eu preciso. Então, no caso dessa senhora que eu comentei, dessa moça oriental, né, minha conterrânea, que come muito bem, mas infelizmente a seleção de alimentos dela não era de acordo com a constitucional nem com os desequilíbrios dela. Então, o que ia acontecer? Né? Ia gerar mais desequilíbrios. Voltando ao elemento água, no caso, né, que foi a minha conversa com ela, né? Olha, alimentos escuros, feijão preto, molho de soja, né? Frutos do mar. É isso, vai nesta linha, né? Vai melhorar. Então, pessoas que têm tendência a pânico, osteopenia, olha a mistureba, né? Pânico, eu tô indo da transtorno de ansiedade generalizado, pânico para osteopenia. Mas tudo isso tem uma relação com o elemento água, tá legal? Que mais? Dúvidas aí? Estão me perguntando, Fabinho? Ótimo, então eu vou continuar. Então é assim, identificou qual é o tipo da pessoa, daquele desequilíbrio que ela está. Como nós vamos fazer? Existe um ditado chinês que é o seguinte. Acho que esse ditado chinês ele é muito usado e acho que tem variações dele, tá? Coma de manhã ou café da manhã com o imperador. Almoce com os ministros e jante com os pobres.
Esta é a, esse é um ditado oriental clássico. Ou seja, dentro da dietética chinesa, de manhã vale tudo. Você consegue combinar melhor os alimentos e num volume maior, tá legal? O que é um café da manhã nosso? A gente come pão com manteiga, café com leite, não é isso? Às vezes alguma fruta. Qual é o erro do nosso café da manhã? Muito carboidrato, farinha branca, derivado de leite e açúcar. Esse é um grande problema. Para outras pessoas, o problema está no consumo exagerado do café, que é um belo tônico de coração, que é ótimo remédio, mas em excesso é um veneno. Tudo bem? Então, muitas pessoas também são viciadas no café, mas não é viciada no café por conta do café, mas sim porque toma ele com açúcar. E aí o açúcar acaba sendo a substância que está viciando ali. A pessoa toma o café, ela acha que ela está se beneficiando do café, mas ela é viciada no açúcar, porque ela está tomando um shot, está tomando aí uma dose de alta dose de açúcar, tá legal? Então o café da manhã, o que é interessante na dietética chinesa? Existe um tipo de mingau que é um grande carreador, ele é um grande veículo para muitos alimentos, tá? Para muita coisa dietética. É um mingau de arroz, tá bom? A gente prepara o mingau de arroz com 1 xícara de arroz e 6 xícaras de água. A gente deixa cozinhar em fogo baixo até reduzir e vai formar um mingauzinho. Fabi, você consegue postar um vídeo aí do mingau de arroz? Só pra gente... depois eu posto aí no evento, tá bom? Eu ponho aí, mando o link pra vocês aí do YouTube de alguns vídeos chineses aí do mingau legal, tá legal? Só pra vocês verem como é, que é bem bonitinho. Fez o mingau de arroz, durante o preparo, você pode acrescentar frutas, você pode acrescentar alguma erva, você pode acrescentar algum tipo de alimento, você pode fazer esse mingau ser um grande carreador. E lembre-se, a textura do mingau lembra muito um arroz doce, mas sem açúcar. Então, beleza, eu vou fazer esse mingau, esse douzinho, esse mingauzinho de arroz, e no final eu vou acrescentar manga, banana, canela e mel. Para quem que eu estou indicando isso? Esse mingau de arroz, no final do preparo, quando eu estiver ali no ponto legal, eu vou acrescentar mel, banana, canela e... O que eu falei? Mel, já falei, né? Já. Manga, banana, canela e mel. Para o baço. Exatamente. É isso. Então, uma pessoa que tem deficiência de baço, uma pessoa aí que tem aquela característica de muito preocupada, né? Uma pessoa que tem aí quer perder peso, ou é obesa assim mais no abdômen, uma pessoa com pensamento circular, uma pessoa alegre, gentil, tranquila, mas que tá mais no futuro, no passado e pouco no presente, esta é a pessoa que a gente precisa usar esse tipo de mingauzinho. Ótimo, perfeito, fundamental. O que nós temos que tirar da vida dela de manhã? A manteiga, o leite, certo? Então, esse açúcar do café. Porque uma pessoa com deficiência de baço não pode se alimentar desta forma, tudo bem? Então, o primeiro ponto que é importante ressaltar no café da manhã a gente precisa melhorar a qualidade do que a gente come. Então, esse mingauzinho pela manhã é indicado para o baço, e principalmente para pessoas com desequilíbrio de terra, mas serve também para todo mundo no geral. Uma pergunta de vocês, né? Como dosar a quantidade? Bela pergunta. Vamos aos ditados chineses. A gente precisa comer somente quando se tem fome e, ao se alimentar, devemos reservar um quarto, um espaço, um cômodo da nossa casa, né? Um pedaço do nosso estômago. Vou repetir. A gente só deve comer quando se tem fome
E, ao se alimentar, jamais em excesso. Jamais para sentir plenitude. A gente deve sempre deixar reservado um quartinho, um pedaço do estômago, uma sala, tudo bem? Então, como a gente vai medir a porção? Depende do tamanho da pessoa e de cada um. Mas, normalmente, um palmo da pessoa é uma porção, certo? Então, como dosar aí uma porção? Um palmo da própria pessoa é uma porção. E lembre-se, ela jamais deve comer até atingir a plenitude. Ela deve sempre comer deixando um espacinho, como se fosse para sobremesa, sabe? Mas sem a sobremesa, é isso, sem a sobremesa. Tudo bem? Respondido? Então, café da manhã, mingauzinho. À tarde, e outra coisa. Existe algo que a gente come bastante de manhã, que são os embutidos, né? Aquele presunto, salame, queijo. Esses são alimentos que pertencem também ao elemento água, são salgados, tal, etc. Porém, eles são altamente condimentados, né? E gordurosos muitas vezes. Então, cuidado se a pessoa tem alguma disfunção de baço estômago, é importante não utilizar, tá legal? Reduzir isso aí também. Salsicha, salame, presunto, mortadela, queijos fatiados, eles devem ser reduzidos pela manhã. E aí, frutas e o nosso mingauzinho. O almoço ele deve ser sempre colorido, né? Quanto mais cores tiver no prato, mais equilibrado está o seu, né, a sua seleção de alimentos, óbvio. Né? Se cada sabor está relacionado a uma cor, se cada elemento, se cada órgão tem uma cor específica, é lógico que isso não precisa ser necessariamente regra, né? Não significa que o morango atua no coração sempre, né? O morango também tem outros tropismos, né? Não é só porque é vermelho que tem uma relação com o coração. Nem tudo que é amarelo também é bom para o baço. Mas, de uma maneira geral, quando a gente vê um prato colorido, a gente vê diferentes sabores. E esses diferentes sabores vão sempre, né, trazer harmonia geral para a pessoa. E sempre nós vamos favorecer aquele elemento que ela tem desequilíbrio. Não pode deixar de faltar aquele elemento que ela tem desequilíbrio. Pode até faltar um ou outro elemento que está equilibrado na vida dela, mas pessoa que tem distúrbio autoimune precisa de alimentos picantes, precisa aí de alho, precisa do gengibre, precisa de cebola, né? Precisa de substâncias assim. E é normal ela não gostar, tá legal? Acho que aquilo que você não gosta vai trazer justamente o desequilíbrio daquilo, né? Até porque se você gostasse e comesse, não ia ter essa desarmonia, estão entendendo? É lógico. Então tá, o que é um almoço? Um almoço pode ter, aí assim, eu vou falar de uma pessoa convencional, tá legal? Não vou discutir aqui os vegetarianos, veganos, tá? Isso, num curso de dieta, a gente se aprofunda nisso, mas aqui, pelo nosso tempo, é mais reduzido, né? Então, no geral, pedaço de carne, proteína animal, seja lá o que for, até metade do tamanho da palma da pessoa. Então, esse é o volume ideal de carne. Carne é bom? Sim. Faz bem? Sim. Em excesso, faz mal. Então, é na dose certa. O que é uma dose certa? Meio palmo por dia, tá? Então, numa refeição, pelo menos, uma quantidade certa de carne, frango e por aí vai. Lembrando, carne de boi é muito bom para o sangue de fígado, tá legal? Então, pessoas que têm problemas na visão, problemas nas unhas, distúrbios relacionados também aí à madeira, muita contrariedade e tal, precisa indispensavelmente de pessoas que possuem problemas menstruais, menstruam um pouco, amenorreia ou muita cólica, carne vermelha. Frango, pessoal, quando a gente usa o frango? As asinhas de frango, o pé do frango, o pescoço de frango, também pode ser utilizado aí para muita coisa, né? Mas um dos usos disso vai fortalecer muito o rim, tá bom? Porque são partes de ossos, né? Onde tem muita cartilagem fortalece muito o rim também, tá bom?
Outras partes animais, os ovos, o ovo, principalmente a gema, é um tônico de rim legal, tá bom? Então, dizem que o amarelo da gema é mais yang, a clara é mais yin, mas no geral o ovo é um tônico de rim bacana. Como é que tá o tempo? Acabou. Tá. Só pra você saber. Não, eu tô indo bem. Vamos continuar, galera. Eu tô vendo que vocês estão aí, eu vou falando. Então o ovo tem essa característica de fortalecer os rins. O que é mais de proteína interessante que a galera come bastante? Bom, acho que é isso. Carne de frango. Porco. O porco, ele é bom tônico de sangue, levemente picante, tá bom? Então, fica aí a dica também. Peixe, frutos do mar. Como eu já falei, os frutos do mar, no geral, vão auxiliar os rins. Outra coisa, não há, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, tratamento de infertilidade sem dietoterapia chinesa e principalmente tratar deste assunto de frutos do mar. Os frutos do mar, eu diria que, além da acupuntura ter muitos pulos do gato, tem muitos segredos relacionados à infertilidade, tratamento para infertilidade, a fito, ela é bem direta, bem eficiente para o tratamento da infertilidade. A dietética, ela tem se mostrado cada vez mais importante porque o cliente já fez, às vezes, uma inseminação, tentou, às vezes, uma fertilização e nem isso resultou, né, em um tratamento bem-sucedido. Então, o alimento pode mudar todo o padrão e trazer o equilíbrio que a pessoa precisa. Então, frutos do mar, para quem está ali num tratamento para infertilidade, é indispensável. Existem várias receitas, né, várias caldeiradas aí de frutos do mar para mulheres e homens que querem engravidar, tá? No caso da mulher para receber o bebê e do homem para melhorar a espermatogênese, tá bom? Falei então de frutos do mar no almoço. À tarde, lanches da tarde. Como nós já falamos, né, nós devemos café da manhã com o imperador, almoço com o ministro e jantar com os pobres. Então a gente começa comendo muito bem e vai reduzindo durante o dia. Depois desse almoço, o ideal é uma ou duas outras refeições leves, que podem ter legumes cozidos, legumes refogados, raízes cozidas, e terminar o dia com uma sopa. Terminar o dia com um caldo fortificante, um caldo com músculo de boi, né, um tônico de yin legal, né, um caldo de cebolinha para ajudar a entrar na noite suando, né, aproveitar as nossas noites quentes para fazer uma boa produção do yin, para expulsar o fator patogênico à noite e acordar mais refogado, mais renovado. Então, uma sopa de cebolinha com gengibre, ou então um caldo de abóbora com gengibre, que hoje creme de abóbora com gengibre. Eu vi. Peraí, a primeira é da Geisa, quando você falou de frutos do mar. Sim. Para engravidar, se as algas ajudam também, entrariam ou não? Então a Geisa perguntou se as algas entram. Sim, as algas também entram, auxiliam na questão da infertilidade. Sim, mas elas em menor escala. Pro rim, a alga é sensacional. Para distúrbios hormonais em geral, a gente sabe que muitas algas, né, até por conta da presença do iodo e tudo mais, promovem aí as funções da tireoide, etc. Então, para distúrbios hormonais, distúrbios relacionados a crescimento, reprodução e deficiências do rim, a alga é muito boa, bacaníssima. Porém, para infertilidade, ela é de 0 a 10, ela nota 6, 6,5. Ela é boa, mas tem coisas assim que são nota 9 e tal. Então, assim, mariscos, conchas de ostra, né? A própria ostra. A Cristina está perguntando como fazer algas. Como fazer? Tem algo que a gente pode preparar
Tem algas que são feitas para ser refogadas, para a gente usar na sopa, né? Os japoneses fazem muita sopa. Tem a alga do sushi, né, Cristina, que a gente consome. Vai muito do teu paladar ou como você gosta. Tem a alga kombu, tem a alga nori. A kombu, ela às vezes vem em vários pedaços separados. Você pode botar na água quente, prepara com hondashi. Sabe aquele pozinho sabor peixe japonês? Vende em qualquer lugar isso aí. Qualquer lugar oriental tem um hondashizinho. É tipo um sazon de peixe. E é bom que é rico em cálcio isso aí. Então já é um tônico de rim por si só. Os japoneses têm muita deficiência de cálcio, a alimentação deles é pobre nisso. Então o furikake, a hondashi ajuda muito a repor esses minerais. E aí a gente vai, faz um misoshiro, faz um misozinho e aí acrescenta aí o kombu, com cebolinha, com o que você quiser. Vai muito com arroz, né? Vai muito de como você gosta. Vem aqui, a gente faz junto, a gente come junto. Qual outra pergunta? Vamos responder da Hermínia. Sim. Que se a gente pode aplicar a dietoterapia na prática do jejum intermitente. Boa pergunta. Você sabe que, assim, é possível, né, Hermínia, usar a dietética na prática de jejum intermitente. Sempre é possível. Mas, assim, não é dentro da dietética chinesa, não há esse conceito forte do jejum intermitente. Existe esse conceito forte de comer quando você tem fome. E depois, no início, aliás, do tratamento, a gente não respeita isso. A gente força o paciente a fazer refeições específicas durante o dia, principalmente um bom café da manhã, um almoço legal e aí duas outras refeições mais ou menos, porque a gente sabe que quando entrar com esses hábitos e com os alimentos certos, isso vai trazer o equilíbrio dele de volta. Então, como esse alimento ele é um tratamento, o jejum você não está entrando com um tratamento nenhum. Entende o raciocínio? Vamos supor, troca a palavra dietética por, sei lá, acupuntura, né? Então o jejum intermitente seria um jejum de acupuntura. Será que é legal? Para acupuntura não, para dieta também não, porque toda vez que ele vai comer algum alimento que vai devolver o equilíbrio para ele. Então é isso. Não é legal. Porém, uma vez que ele já está um pouco mais equilibrado, aí talvez seja interessante, tá? Mas nos extremos que a gente vê, né? E outra, o jejum intermitente se mostra muito legal, mas não para 100% do mundo, né? Vocês devem conhecer pessoas que não se deram bem, não conseguem, ou passam mal, ou começam a apresentar outros problemas, né? Então, é uma prática interessante, uma prática hoje está em alta, só, assim, lembre-se, entre o remédio e o veneno, às vezes, o que muda só é a dose. Então, o jejum intermitente é um remédio, mas para algumas pessoas ali pode ser um veneno. Isso, Hermínia. Nas horas de jejum, você não está entrando com tratamento. E aí, né? Qual é a lógica da dietética nesse momento? Então, assim, existem práticas, já desde a dinastia Han, que a gente faz o seguinte, mesmo se a pessoa não tem fome, a gente entra com a dieta. Por quê? Quando ele estiver mais equilibrado, a gente vai tirando algumas refeições, e aí na hora que ele tiver fome, aí ele vai entrar com isso. E aí, de repente, uma pessoa mais equilibrada, pode acontecer de você tirar isso, tira, de repente, uma refeição aí de um dia, e ele pode ficar em jejum, 17 horas, né? Sei lá, 14, 20 horas. Certo? Mais perguntas? Legal, muito bom, muito bom. Excelente pergunta. Então, a dietética chinesa, ela é justamente um tratamento para entrar com substâncias. A prática de jejum é importante, mas depois de um tempinho, entra com a dieta, faz a sequência, melhora o equilíbrio, né? Traz a harmonia de volta e aí, de repente, entra com essa questão. Ou comece, de repente, pelo jejum intermitente e depois entra com a dietética, entendeu? De repente, pode começar com o jejum para depois entrar com a dietética. O projeto com a Fabi cozinhando, meu amor, o que nós estamos gravando de vídeo da Fabi cozinhando, vocês não fazem ideia. O curso de dieta que a gente
vai começar agora essa semana que vem online, é um curso gravado, né? Então, assim, a gente já gravou a primeira parte, que sou eu falando muito. Vão ter lives, lógico, é normal. Mas tem uma parte, né, que a gente ainda está editando, que é o que eu acho que é a parte mais legal do curso, que são os pratos, né? Então é um barato. A gente fez esse prato do caldo da... Como é que chama? Não é um caldo, não é um purê. Não, da abóbora com gengibre. Como é? Não é um purê. O que é aquilo? Então é um creme de abóbora com gengibre. Puta, aquilo ali ficou sensacional. Eu poderia viver daquilo, né? Então tem coisas que, pô, gelatina, um monte de coisa legal que a gente fez aí, né, no negócio de dieta, no curso de dieta aí. Estão convidadíssimos. Sandra. Para quem não tem fome pela manhã, o jejum intermitente é sem efeito para tal? É uma pergunta do jejum intermitente. Repete para mim, por favor, só para ter mais clareza. Para quem não tem fome pela manhã, Tá. o jejum intermitente é efeito para tal? É sem efeito, desculpa, para tal? Para quem não tem fome de manhã, o jejum intermitente é sem efeito? Não Eu entendi. não tenho fome, Aham. mas foi pedido para eu fazer o jejum, por exemplo, de, sei lá, 12 horas. Isso. Começa com 12. Aí eu paro de comer às 7 e fico até meio-dia. Sim. Eu fiquei um tempo maior sem comer. Isso vai fazer mal? Não, entendeu? Porque eu não tenho fome. Então, assim, Boa. né? Então é assim, quando a gente começa um tratamento de dietética chinesa, a gente entra com café da manhã, almoço e pelo menos 2 outras refeições leves, depois do almoço. A questão é a seguinte, uma pessoa que não tem fome de manhã, isso já demonstra um desequilíbrio, porque pensa assim, que horas que é o horário do estômago e do baço? Segundo aí os princípios da medicina oriental, segundo aí os princípios dos canais, dos Jinlo, voltando lá nas aulas de acupuntura, nas aulas, sei lá, 3, 4, quais são aí os horários de cada Zangfu? 3 a 5 é pulmão, das 5 às 7 é intestino grosso, não é assim? Aí das 7 às 9, estômago, das 9 às 11, baço, não é isso? Ou seja, de manhã, no horário máximo do teu estômago e do baço, se não tem fome, é uma desarmonia nesse Zangfu. Porque é o horário que a sua digestão deveria ser a melhor. Então já demonstra aí uma fraqueza ou uma questão que a gente tem que avaliar, né? Não posso afirmar que é uma deficiência, não posso afirmar que é um acúmulo de umidade por deficiência. Provavelmente é um acúmulo de umidade por deficiência. Então há uma deficiência de baço que gera um acúmulo e nesse momento teu baço e estômago estão lá tentando trabalhar na separação do puro do impuro e em acender o Qi na direção do pulmão e por aí vai. E aí é por isso que você não tem tanta fome. Então já é uma desarmonia e isso é um indicador de diagnóstico. Então o ideal é regular isso primeiro, como todo mundo, se o problema está na digestão, vamos melhorar a digestão primeiro e depois tratar tudo o resto. Então, por exemplo, o Márcio tem queda de cabelo. Ele veio aqui para tratar a queda de cabelo. Perfeito. Só que se minha digestão é ruim, vamos tratar a digestão primeiro e, no segundo momento, cuidar da queda de cabelo. Podemos até fazer ao mesmo tempo, mas precisamos cuidar da digestão primeiro. Então, o fato de não ter fome de manhã é um indicador. Entendeu? Vamos às perguntas. Eu acho que eu falei 1h15 sem parar, que nem um maluco. Bom, deixa eu pensar. Então, para finalizar, o que é importante? Eu dei aí uma prática para vocês de dietética bem simples, segundo os 5 movimentos. Identifica qual a desarmonia do cliente, em qual movimento ele está. Ignora um pouquinho. Eu vou falar baixinho para vocês, tá bom? Vou chegar aqui perto. Eu nunca faço isso, não é só agora. Eu sempre reforço a importância do diagnóstico, certo? Vocês são testemunhas. Sempre, sempre. Só que para usar essa prática mais simples de dietética, vocês precisam abrir mão do grau de detalhamento do diagnóstico de diferenciação de padrões. Porque vocês vão olhar qual a desarmonia que o cliente tem ali
segundo os 5 movimentos, o que está mais evidente, e vão selecionar aqueles alimentos que mais têm afinidade com aquele Zangfu. Estão entendendo? Então, se a gente ficar numa diferenciação muito profunda, vocês ainda não estão prontos para fazer a seleção de alimentos legal. Mas encontrou alguém que está com muita contrariedade, muita, né, assim, sabe, angústia, se sente injustiçado, tá aí com tudo atacando o fígado? Ótimo, vamos cuidar do fígado do cara. Como? Alimentos frescos, verdes, brotos, coisas que estão crescendo, florescendo, folhas verdes, cruas ou frescas. Isso é raro eu falar, tá? Normalmente tudo é escaldado, tudo é cozido. Já uma pessoa aí que tá com, vamos supor, melancolia, tristeza, doenças autoimunes, alimentos picantes, tá entendendo? Então, vocês se reservem no direito de não fazer um diagnóstico tão completo para poder usar essa prática mais simples de dietética. Mas é uma exceção, tá legal? Isso é até vocês pegarem aí a manha, pegar aí o conhecimento mais profundo de dieta chinesa. Fechou? Então não se esqueçam disso. E eu acho que eu falei bastante sobre esse assunto. Dietoterapia como pilar da medicina chinesa. É o mais importante recurso dentro da terapia oriental. É legal vocês elaborarem uma tabelinha para os pacientes de vocês colorida. Então, cada cor representa um elemento. Faz lá, alimentos de A a Z, bem coloridinha. Depois disso, montam uma tabelinha de horários para comer, café da manhã, e deixa um espaço em branco. Almoço, espaço em branco. Jantar, espaço em branco. Na hora que o cliente está falando com você, você escreve café da manhã, alimentos de cor verde e branca. Almoço, alimentos de cor, sei lá, vermelha e amarela. Jantar, ou sei lá, outra refeição, alimentos de cor amarela e não sei o quê. Por quê? Porque aí ele vai na tabela, olha quais são aqueles alimentos que se referem a qual elemento e movimento ele está, e aí o cliente fala, já entendi. Então aqui, açafrão pertence ao elemento terra, então eu posso acrescentar aqui no almoço, porque o almoço está aqui amarelo. Tá aqui, sei lá, essas frutinhas vermelhas aqui que estão, algumas são vermelhas, outras são amarelas, outras são, sei lá, verdes, aí eu vou... Estão entendendo onde eu quero chegar? Montem uma tabelinha de A a Z, segundo os 5 movimentos, e só colorida. E uma outra tabelinha de café da manhã, almoço e jantar. O cliente chegou, você escreve as cores para ele. E entrega. Vai tentando começar a trabalhar por aí e a gente vai tirando as dúvidas. Os tubérculos são tônicos de baço, a maioria deles, né? Na verdade, os tubérculos, eles são são caules que têm função de raiz. Então, são caules hiper especializados que têm uma quantidade de energia muito grande dentro de si. Então, muito deles são tônicos de baço. Mas você está dizendo assim, tubérculos, me dê mais exemplos. Tipo, batata é um tubérculo e a batata é um tônico de baço legal. O gengibre também é um tubérculo. Ele tem uma ação fisiológica no estômago, porque ele é muito digestivo, ele auxilia muito a digestão. Ele é fresco e picante, por ser picante também atua no pulmão. Então, entende que o gengibre não é só do baço, o gengibre também está relacionado aí a pulmão, certo? Posso usar o açafrão no café da manhã? Claro, perfeito. Agora, como nós podemos usar o açafrão no café da manhã? Lembra o mingauzinho que eu falei que a gente podia usar como um grande veículo para as coisas? Uma colher de café nesse mingauzinho, mais mel, bananinha picada, e isso, mandioquinha, sim, são raízes, né, também, pertencem ao elemento terra. Agora, vamos lá, mandioca. A mandioca, ela é muito fria, certo? Tanto que você tem que cozinhar um tempão para ela ficar boa, certo? Então, crua, ela é muito fria, não se come crua. A gente vai lá e cozinha. Quando cozinha, ela fica neutro fresca, às vezes neutro morna. É um tônico de baço, mas tem que ser cozida. A mandioquinha, não preciso dizer para vocês, né? É maravilhosa. Inhame é maravilhoso. Também, todas essas raizonas, assim, grandes tônicos, e todas elas também têm uma característica, Herminha, de fortalecer o chuê, tá legal? Ela não é só um tônico de baço, é um bom tônico de sangue também. São raízes, assim, que sustentam a vida. É aquilo que está debaixo da terra, então fortalece o yin.
É bom comer isso no inverno, além de tudo. No inverno, o potencial dessa substância está no máximo, porque a energia do inverno está nas raízes. Então, comer essas raízes no inverno, maravilhoso. Agora a gente está no verão, né? Verão é o momento em que o Qi das frutas está em alta. Então é o momento de comer muita fruta, né? Batata Yacon é fria, mas serve pro baço. Sim, isso serve pro baço. Porque ela é preparada, né? A gente não come a batata Yacon crua. Então um preparo ajuda a tirar um pouco dessa frieza, né? Dessa característica ainda Yacon. E a batata Yacon é legal para os diabéticos, né, Cristina? Então como todo grande tônico de baço, vai auxiliar muito, melhorar muito aí as funções do baço, né? E vai reduzir a umidade, vai drenar a umidade e vai servir aí para os diabéticos, né? Mais perguntas, vamos lá, que tá divertido. Eles concordam? Isso. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu acho que gosto, né? Como vocês gostaram desse assunto, eu faço uma no outro dia aí, daqui uns 15 dias, tá? Faço uma outra aí direcionada a algum alimento, alguma coisa interessante. É óbvio que eu vou convidar vocês para fazer o curso de dietética. Ele vai ser lançado agora no dia 12, ou seja, sexta-feira. É dia 15? Acho que é 15, não é? É segunda, desculpa, não é dia 12, é 15. Obviamente, vocês, se não gostarem do curso online, é só pedir reembolso. Eu assinei lá, comprei o curso, assisti umas 3 aulinhas, não gostei, achei fraco. Pede reembolso, a gente vai reembolsar. Então é garantia de qualidade, garantia de aprendizagem, tá? Não achou legal? Não tem problema, não faz, a gente devolve aí o dinheiro de vocês. Mas a gente está preparando com muito carinho. E é diferente do que você fazia presencial. É diferente do presencial, porque, nossa, eu tenho muito tempo, né, na frente da câmera. Então, assim, olha, só de 5 elementos são o quê? São 10 horas falando de 5 elementos. Não é exagero. São 2 horas falando de cada elemento. Então, assim, eu fico horas lá. O fato é um curso extenso, legal, a gente tentou simplificar ao máximo. Ele foi feito para vocês que já são terapeutas, ele não é só yin, yang, 5 movimentos, não, ele é mais profundo. E é isso. E eu acho que está sendo construído com vocês, né? A ideia desse curso é que a gente, uma vez que vocês comecem a assistir, a gente marca aí algumas lives só para os alunos, né, para tirar dúvidas dentro do curso. E acho que vai ser interessante aí para vocês, tá bom? Qual é a dúvida? Não tem dúvida não. A Geisa disse que vai fazer o diagnóstico, mas quer muito fazer o de dieta. Eu só falei pra ela que tá com R$200 de desconto aí o de... Isso, o de exatamente. dieta. E o William falou que é difícil não gostar do curso, pois sua didática é fantástica. William, muito obrigado. Fico muito feliz que você ache isso. Você sabe que eu estou numa fase de transição porque eu gosto muito de curso presencial. Eu e a Cristina. A Cristina também, tenho certeza. Eu prefiro cursos presenciais porque eu tô aqui olhando para a câmera, né? Você não sabe a angústia que é não estar perto de vocês, assim, olhando na cara de vocês, apontando o dedo para vocês. Para mim é bem difícil isso. Fazer um curso de dieta, como é que eu posso trazer para vocês o cheirinho daquilo que eu estou preparando, né? Do shimeji frito com arroz e não sei o que a Fabi está fazendo. Para quem já estava lá mais perto com a gente, sabe disso, sabe a importância do cheiro das coisas e tal. A gente vai tá se esforçando o máximo a transmitir isso online, entendeu? É isso que a gente está fazendo, tentando o máximo trazer a imagem, né? A melhor imagem, os melhores cortes, a melhor apresentação, né, escritinho aqui do lado, ao invés de uma apresentação PowerPoint, né, não, aí vai aparecer assim, sei lá, me dá um exemplo, sei lá, mel, aí mel é um tônico de baço, então tá ficando bonitinho, a gente acha. A questão das receitas, que era uma coisa que no presencial a gente não conseguia, né, passar as receitas, modos de preparo, e aqui a gente vai conseguir passar. Então, aí esse curso a gente consegue. Vai estar lá apresentando a receita, tem e-book, tem um monte de coisa legal. Mas, galera, é isso, né? Não estou aqui para divulgar o curso, eu estou aqui para que vocês aprendam um pouco de dieta.
E se fizer o curso é consequência aí do bom trabalho que a gente sempre tenta fazer para vocês, tá bom? Eu estou por aqui. Hermínia, eu amo você. Amo você, Cristina. Maurício, se ainda estiver aí. Geisa, seja bem-vinda à nossa família. Né? William, está convidado a estudar o que você quiser com a gente. William, tem um curso chamado O que é Medicina Tradicional Chinesa, lá no site. É de graça. Vai lá fazer. Esse curso vai estar disponível a partir de 1º de março, mas você já pode se inscrever, é gratuito. Geisa, faz a mesma coisa. O curso O que é Medicina Tradicional Chinesa, ele fala sobre história da medicina oriental, qual é a diferença da medicina chinesa para a medicina ocidental, o que é esse negócio que a gente trabalha, quais são as principais áreas, como aplicar, como é que é isso, sabe? É trazer um pouco mais de entendimento, até para que a gente melhore o nosso posicionamento diante da nossa área, certo? Então, assim, os pacientes perguntam, você trabalha com dieta, o que é? Eu trabalho com medicina chinesa. O que é medicina chinesa? É uma medicina, é uma racionalidade médica? O que é isso aí, entendeu? E aí, assim, é grátis, porque é para vocês mesmos conseguirem ter bastante... E é uma forma também de vocês conhecerem, para quem ainda não conhece os cursos, né? Poder assistir um pouquinho de eu falando, né? Isso, você não mandou um beijo pra Sandra. Sandra, beijo, Sandra. E o Maurício falou que vai fazer o de dieta. Sandra, seja bem-vinda novamente. Eu também amo você, Sandra. Tenho muita saudade de vocês, né? Ano passado eu fiquei bastante chateado que não dei curso, não entrei em contato com vocês, né? Foi um ano, assim, diferente. Mas é necessário, né? É um ciclo. Beleza, meus amores? Eu comecei fito contigo devido ao trabalho, tive que parar. Então vamos voltar, senhor William. Eu ainda não lancei o curso de fito completo online, tá bom? Ainda não está disponível. Eu estou gravando erva por erva, fórmula por fórmula, e estou fazendo lá o e-book de fórmulas completo, gravando fórmula por fórmula. Isso aí é um curso que vai levar algum tempo. Não é muito, algum tempo. Acredito que em 2022, em março, esteja saindo o curso Formação em Fitoterapia Chinesa, aí online, com todas as ervas, com todas as fórmulas, ou pelo menos as principais, né, Fabi? Belezinha, meus amores? Senhora Sandra, muito obrigado. Seus filhos são lindos. Eu vi, tava aí no Facebook, né, atualizando a página. Sei lá porque ele aparece de vez em quando aí as pessoas. E aí eu vi umas fotinhas suas, achei o máximo. Eu vou embora, tá bom? Eu vou tomar banho. Semana que vem tem mais. Pessoal, um beijo e eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.